Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo do capítulo 35 ao capítulo 37, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do início do capítulo 35, que Deus vai tornar a falar sobre a questão do descanso, o sábado aqui propriamente dito. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas palavras que o Senhor ordenou, que se cumprem. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo, nem nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Ou seja, eu não quero vocês fazendo nada. Tirem o dia para me adorarem. Tire o dia para cultuar. Tire o dia para estar em família. Eu quero que vocês curtam esse momento, esse dia de descanso. É isso que Deus está falando aqui. Disse mais Moisés a toda a congregação e aos filhos de Israel: esta é a palavra do Senhor que ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente. Atrarás oferta de ouro, prata e bronze, né? Então, lembrando aqui que Moisés esteve lá no monte. O objetivo era refazer as tábuas da lei. E nessa ocasião, Deus compartilhou com ele o sonho do tabernáculo, a vontade de Deus de habitar no meio do povo. Sim, estar no meio da congregação de Israel. E como ele poderia fazer isso? Através do tabernáculo. Então, tudo que nós falamos anteriormente, que você parece-me que vai ter uma sensação que está repetindo a mesma leitura, é porque lá Deus está falando para Moisés e aqui Moisés vai transmitir ao povo. Então, você vai escutar pela segunda vez, não é? Falando a respeito do tabernáculo. Então, primeiro, as ofertas, né? Então, estamos ainda no planejamento do tabernáculo, de buscar os recursos. As ofertas seriam esses recursos. Então, além de ouro, prata e bronze, nós vamos ter estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção, que eu já falei no devocional de ontem, né? Sobre a questão de qual era, de antes de ontem, nós falamos a respeito qual era a receita desse óleo aqui. Então, aqui ele tá pedindo os componentes e as pedras, que nós já falamos lá, né? Que era para fazer o peitoral das vestes sacerdotais de Arão, do sumo sacerdote. Porque dos sacerdotes, 4 filhos dele, seriam túnicas, né? De uma forma muito mais simples. Então, ele vai falar os utensílios do tabernáculo. Então, aqui nós vamos repetir aquilo que foi dito lá por Deus para Moisés. Moisés está agora trazendo tudo isso ao povo. Então, venham todos os homens hábeis entre vós e faça tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda, a sua coberta, os ganchos, as tábuas, as vegas, as colunas e as bases. A arca e os seus varais, o propiciatório, o véu do resposteiro, a mesa, seus varais, todos os utensílios para os pães, né? E os pães também da propiciação. O candelabro para iluminação e os seus utensílios, as lâmpadas, o azeite para iluminação. O altar de incenso com os seus varais, o óleo de unção, o incenso aromático,
o altar de holocausto, a sua grelha, o bronze, os seus varais, todos os utensílios, o seu suporte, olha só, né? As cortinas do átrio, as estacas do tabernáculo, as vestes do ministério, aqui nós estamos vendo, né? Todo o aparato que teria naquele tabernáculo, inclusive as vestes sacerdotais, né? Para o sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdote. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio a todo homem cujo coração se moveu, cujo espírito o impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço. Que coisa maravilhosa, não é? Deus espera que ao comando dele nós possamos nos mover para que o reino dele seja estabelecido. Ali naquela época era um tabernáculo. Hoje nós temos tantos outros desafios para que o reino de Deus seja estabelecido, não é? E aí nós vamos ver, além dos utensílios, nós vamos ver a prontidão deste povo. Então toda a congregação, olha só, toda a congregação dos filhos de Israel, todo homem com coração voluntário, o Espírito impeliu que trouxesse essas ofertas, né? E aí vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, foram trazendo, né? Todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, todas as mulheres hábeis traziam das suas próprias mãos, tinha fiado, né? Já ali pronto as linhas do estofo azul, a púrpura, o carmesim, toda mulher cujo coração se moveu em habilidades de fiar, né? Os pelos de cabra, os príncipes traziam as pedras, a pedra de ônico, de engaste, da estola sacerdotal. Os aromatas trouxeram o azeite para iluminação, o óleo de unção. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração se dispôs. Que coisa mais linda, né? E aí nós vamos ver as duas pessoas que Deus chamou. Ele já deu nome a Moisés e aqui disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome. Imagina o coração desses dois. Você consegue imaginar? Eu fico pensando, imagina Deus chegando hoje e falando: Rubenita, meu Deus, que coisa extraordinária. Eu acredito que eles pensavam que Deus nem sabia o nome deles. Quanta gente pensa assim, não é? Mas Deus nos conhece pelo nosso nome. Olha a prova aqui. Ele disse, olha, disse o Senhor aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Foi específico, Deus sabia quem era esse homem e podia contar com o coração voluntário e toda a disponibilidade dele de servir, não é? E aí o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício, e para elaborar os desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, igualzinho Deus tinha dito a Moisés. Esse homem foi capacitado. E aí nós vamos ver que também lhe dispôs o coração para ensinar a outro. Olha que bênção! Olha, não só foi feito um tabernáculo, mas uma verdadeira escola de artes, escola, né? Para ensinar todos os ofícios, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Quando Deus nos chama e nos capacita, Ele não quer que nós ficamos só conosco, aquilo que Ele nos deu de talento, mas Ele quer que nós impulsionemos outro, que nós chamemos outro, que nós capacitemos outros para esta caminhada, para que todos sejam produtivos no reino de Deus. Você tá vendo a minha empolgação? É impossível você não ler isso com esta empolgação. Eu começo a imaginar este
povo, sabe? Totalmente movido pelo projeto de Deus. E este projeto era extraordinário. Ter a presença de Deus no meio deles. E aí o 36, assim trabalharam Bezaleel, a Oliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o Senhor, para o serviço do santuário, segundo tudo o que Deus ordenara, né? E aí nós vamos ver que Moisés vai entregar toda a oferta recebida a esses homens, aos obreiros, né? Eles vão receber as ofertas e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés deu a ordem e foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Que lição nós aprendemos aqui, não é? Como eu costumo dizer, tudo que temos e tudo que somos deve estar disposto ao serviço do rei. Daqui tu não leva nada, nem eu, nem você. Então precisamos nos desapegar, sabe, de tudo e estarmos dispostos a servir ao Senhor com aquilo que somos e com aquilo que temos, né? E aí o povo foi proibido de trazer, né? Tamanho ímpeto que era trazido as contribuições. E aí nós vamos falar aqui das cortinas do tabernáculo, as cobertas de peles de tábua e as tábuas, o véu, as colunas, né? Ele vai repetir todos os detalhes, né, que Deus trouxe para ele lá em cima, no Monte Sinai. E aí, por fim, no 37, ele vai falar da arca, né? Aqui fez também Bezaleel, a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, era o seu comprimento, de 1 côvado e meio de largura e de 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora. Tudinho, igualzinho Deus tinha dito. Fundiu para ela argolas de ouro, pôs nos 4 cantos, além das argolas, lembra o que tinha? O varal, é isso mesmo. E ele foi feito de madeira de acácia, coberto, claro, de ouro. E aí, meteu os varais nas argolas, né, em cada um dos lados da arca. E fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio. Eu expliquei no devocional, né, o que era o propiciatório. E até mostrei a foto aqui, né? Se você não assistiu esse dia, vai lá e assiste, que aí você vai ver direitinho o que era esse propiciatório, né? Ele quase que faz parte ali da Arca da Aliança. A arca é aquela caixa e em cima vai o propiciatório. E aí nós temos a mesa, o candelabro, o altar de incenso. E aí depois nós vamos ver a partir de amanhã, né, ele vai fazer também aqui no finalzinho do capítulo óleo de unção, conforme a receita dada por Deus, obra de perfumista, não é? E aí nós vamos falar sobre o altar do holocausto amanhã. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.